É isso aí, gente. Chegou a hora da marcha. Que Deus abençoe. Estamos entrando na sua casa com muito respeito. Para quem sabe a gente um dia tomar aquele cafezinho, eu e meu amigo Pastor Ribeiro, esse grande homem de Deus, e estamos aí para entrar com muito respeito na sua casa, batendo a porta, Pastor Ribeiro, e declarando que Jesus está na família dessa pessoa. Deus abençoe, Pastor Ribeiro, obrigado por o senhor estar aqui. Cumprimento esses nossos telespectadores, amigos aí de fé. É um prazer estar com você, especialmente nesse convite para a Marcha da Família. Que Deus abençoe esse seu dia. Se prepare, porque nós já estamos preparados, hein, pastor Rafael? Estamos a todo vapor, pastor Ribeiro, trabalhando na organização, ajudando o nosso pastor Vanderlei, ajudando as pessoas. Estamos, gente, orando, intercedendo, é muito importante. Você pode ter certeza que no dia 1º, atenção, hein, gente? Dia 1º de maio, às 3 horas da tarde, Pastor Ribeiro, eu tenho a certeza que o poder de Deus vai estar operando ali de uma maneira poderosa e antes mesmo até de nós chegarmos no final, Pastor Ribeiro, muitas pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, porque, Pastor Ribeiro, não é um show, não é um evento, por exemplo, político, não é um evento de um palanque de só um pregador. E eu gosto muito do pastor Vanderlei, dessa maneira do pastor Vanderlei trabalhar, porque o pastor Vanderlei dá oportunidade. Vocês não estão vendo aqui o pastor Vanderlei, por exemplo, mas ele nos dá essa oportunidade, porque quem tem que aparecer não somos nós, é Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, pastor Ribeiro. E a gente quer convidar essa pessoa, pastor Ribeiro, para estralar, porque eu creio que haverá um mover grande dos céus. É verdade, já foi falado aqui em outros programas que neste dia tem algo especial, os céus estarão abertos. É verdade. E a bênção do Senhor vai abençoar você poderosamente, você vai sair daquele local quando findar a marcha, você vai levar para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, para onde você for, a bênção de Deus. Por quê? Se lembra do povo de Israel, quando estava no Egito, eles saíram, quando chegaram diante do Mar Vermelho, e agora, José? Só que tem um detalhe, quem está com Cristo está seguro. O Senhor abriu o Mar Vermelho, eles passaram por os pés enxutos. Eles marcharam para a vitória. Estaremos marchando para a vitória também. É isso aí, gente. Olha, dia 1º de maio já está tudo certo. As autorizações estão certas. Tá ou não tá, pastor Ribeiro? Isso mesmo. Tá tudo autorizado. O céu autorizou, as autoridades autorizaram e nós vamos estar lá porque o Espírito Santo é conosco. E agora vamos fazer o seguinte, vamos de um louvor do missionário R.R. Soares. Em o nome de Jesus, nosso missionário R.R. Soares. E daqui a pouco a gente volta com mais bênção para você, com mais novidade para você, em nome de Jesus. Até o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão, esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. A fé é o firme fundamento
de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Nosso Deus fará. É isso aí, gente, em o nome de Jesus que nós vamos estar. Pastor Ribeiro, me lembro sempre disso, quando Davi estava diante de Golias, que cada soldado, ele representava. A exemplo, o Golias, ele era um soldado que era contratado pelos filisteus. Então, quando Golias ia lutar, ele dizia assim, olha, eu estou lutando em nome do Deus dos filisteus, em nome do rei dos filisteus. Então, nenhum soldado, a exemplo, está ali sozinho, ele está representando alguém. E quando Davi disse, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. É muito forte, gente. Davi, ele não estava sozinho, pastor Ribeiro, ele sabia, ele estava representando Deus. E quando nós, pastor Ribeiro, temos a palavra de Deus no nosso coração, e não ficamos em casa prostrados, quando nós partimos para a guerra, nós estamos, na verdade, meu irmão, sendo representantes de um Deus que nunca, pastor Ribeiro, nunca perdeu a batalha. Não é verdade? É verdade. Davi, ele já tinha matado um urso e o leão. Então, quando Deus impulsionou ele para vencer o gigante, que aqueles homens, o exército e o próprio rei estava temeroso, aquele gigante aparecia todo dia de manhã e de tarde, durante 40 dias. 40 dias no vale. Foi. 40 dias em um vale. E talvez, ô pastor Rafael, essa pessoa está com 40 anos, 40 meses, com a vida toda atrapalhada, casa, família. Ela não queria riqueza nem dinheiro, queria ver os filhos bem, queria ver a paz, todo mundo sentando para comer aquela panelada de galinha. Eita, coisa boa. De feijão para arroz e farinha. Não precisa riqueza, só se está ali tudo em paz. Tem família quando se reúne, Dia das Mães ou Natal, é só para ter briga. Então o que ela queria? Quantas mães têm orado e pediu, meu Deus, eu só quero a paz na minha casa? Então Davi chegou e disse, eu vou vencer esse camarada aí, ó. Eu vou, como o senhor disse, eu vou pelo o nome do Senhor dos Exércitos. E foi lá e venceu. É isso aí. Então, seja um representante. Atenção, ó. Seja um representante do Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. E agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero chamar aqui, sempre a gente chama um trechinho da mensagem do nosso pastor Vanderlei Duarte, que sempre tem uma palavra de ordem para você. Pastor, qual é a palavra de ordem hoje que o senhor dá? Fala pra gente aí. A palavra de ordem para você hoje é: não se associe com um infeliz.
É triste que eu vou te ensinar e pode soar até de uma maneira arrogante, mas essa é a mais pura realidade. Como pode um cego guiar outro cego? Como pode um doente curar outro doente? Como pode um infeliz curar outro que está tão problemático quanto ele? A Bíblia nos fala sobre esse tipo de associação, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Eu não estou dizendo que você deve desprezar as pessoas. Eu estou falando em se associar, em ter comunhão, em ali depender afetivamente daquela pessoa. Existe um Deus, que talvez você ouve falar muito dele, mas pouco conhece. E ele diz assim para você, ó: vinde a mim, todos os que estáis fracos, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é fiel para tratar essa dor que está aí dentro de você, apertando o teu peito, ou talvez levando você por um caminho que você sabe que o final dele será um caminho de dor. Então vá até ele. E qual é o caminho que eu encontro ele, pastor? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o GPS que te leva para uma vida com ele. Será fácil? Mas pense em uma companhia que só de falar o nome dela, o inferno estremece. Essa é a companhia que tem que estar com você todos os dias. Pense nisso. É isso, gente. A palavra de ordem foi dada, pastor Vanderlei, a nossa sede estadual. Olha, para você que nunca veio aqui na sede estadual, venha. Você que diz assim: pastor Rafael, eu queria conhecer a Igreja da Graça. A nossa sede estadual, que tem cujo pastor é o pastor Vanderlei, mas tem também os pastores auxiliares. Tem o pastor Marcos aqui, tem o reverendo Aleph e a sua esposa Thalia também, que ajudam, que orientam as pessoas. Tem também aqui os obreiros, os líderes de ministério. Gente, olha, nós temos um espaço muito agradável aqui, mas também o principal, gente, a presença de Deus, o objetivo da igreja, o propósito da igreja. Porque não adianta, pastor Ribeiro, não adianta a gente ir para uma igreja, para um local, a exemplo, que não tem ali Cristo como Senhor. Não adianta. Então, aqui na Avenida Delmiro Gouveia, número 2926, aqui, ó, bem perto aqui, pastor Ribeiro, do Shopping Rio Mar. Aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, nós temos cultos quase que diários. Segunda-feira tem culto, quarta-feira tem culto, sexta-feira tem culto. Domingo são 3 cultos, né, pastor Ribeiro? Isso. 3 cultos, 9 horas da manhã, 15 horas, e o culto da noite é às 18h30. Quer dizer, nós temos um propósito com Deus. Nós não somos os melhores, porque na minha opinião não existe a melhor igreja. Existe a igreja. Não é verdade, pastor? Isso, não existe mesmo. Melhor igreja. Existe igreja que você vai se adaptar, existe igreja que você não vai se adaptar, existem pastores que você se assemelha mais. Agora, é uma coisa muito importante, tem pessoas que escolhem o seu próprio pastor. E aí eu vou te dar uma orientação, meu irmão: não escolha o seu pastor. Não fique, aquele pastor me deu melhor e eu vou... Não, porque às vezes, pastor Ribeiro, é com aquele pastor que às vezes ela acha que não se dá bem, que ela vai mais crescer, porque vai exigir com que ela ore mais, com que ela ame mais. Porque, pastor Ribeiro, sendo bem sincero, como é que a gente vai aprender a perdoar se nós não formos, a exemplo, né, magoados? Isso. Como é que a gente vai aprender, pastor Ribeiro, a amar se nós só estivermos do lado de gente que ame a gente? Não. Então, não estou dizendo que você, por exemplo, tem que estar do lado de alguém que faça mal para você. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você que não escolha o seu pastor. Deixe com que o próprio Deus faça isso para você. Deixe com que Deus faça essas escolhas para você. Deus vai colocar o seu pastor. Então, Deus vai fazer a obra na sua vida. E a mesma coisa, pastor Ribeiro, é a igreja. Porque tem pessoas que dizem, mas eu acho, ela vai na mente dela. Eu acho que essa igreja para mim é melhor. Não, para com isso. Ore ao Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, pastor Ribeiro, como a Bíblia diz em João 15, Jesus diz para os discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Ou seja, por que os discípulos estavam limpos pela palavra que Jesus tinha falado? Porque Jesus foi o pastor que Deus colocou na vida dos discípulos. Agora, se você estiver em um lugar, meu irmão, que não é o lugar que Deus quer que você esteja lá, a pessoa vai receber a palavra, mas ela, pastor Ribeiro, não vai ficar limpa. Isso é verdade. É como o senhor disse aí, João 15:3.
vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. E Jesus também completou dizendo em João 15:5, se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres... João 15:5 não, João 15:7. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser que vos será feito. Então, está limpo é aquela pessoa que vem na igreja, como o senhor falou, sem escolher, mas escolhe ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus, aprende cada direção que o senhor vai dando para ela, cada instrução que ela vai recebendo, ela vai se adaptando na vida dela. Ela disse, isso aqui eu já fazia, não é de Deus? Essa situação aqui eu não posso me envolver. Daqui a pouco ela está apta a andar com Deus e a ser mais que vencedora. E é isso. Então vamos fazer o seguinte, gente. Olha, nós já chamamos louvores, já chamamos um trechinho da mensagem do pastor, mas agora vamos fazer o seguinte, a marcha está chegando e sempre a gente está aqui trazendo testemunhos de pessoas que querem declarar para você a importância. Irmãos nossos da nossa igreja, obreiros também, que querem falar qual a importância de estar na marcha. Então, veja o testemunho dessa pessoa e daqui a pouco a gente volta com mais novidade, com mais vitória para você. Não sai não, tá? Deus abençoe. A marcha da família, para mim, é muito importante. É o momento que todas as famílias se reúnem para exaltar e glorificar o nome de Jesus. É um momento muito especial. Todos ali estamos reunidos em uma só fé, em uma só concordância. Bem, gente, olha que maravilha. Você viu aí? Você viu aí, pastor Ribeiro, a importância de nós estarmos imbuídos num propósito de fé? Porque às vezes tem pessoas, pastor Ribeiro, que dizem assim, mas eu não preciso sair da minha casa, Deus é comigo lá na minha casa, eu não preciso, por exemplo, ir lá porque Deus já me abençoou na minha casa. Pastor Ribeiro, tem muita gente com a mente atrasada, não é verdade? Isso. Não tem um milagre, pastor Ribeiro. O senhor que conhece muito mais da Bíblia do que eu, não tem um milagre onde a pessoa não precisou fazer alguma coisa. Se a gente parar para analisar, se a gente estudar os evangelhos, e eu já estudei os evangelhos, mas ainda estou muito longe de saber muitas coisas, mas uma coisa eu notei, todas as pessoas, todas, não teve um. Até um homem que era paraplégico, ou seja, ele não podia mexer, na verdade, ele não podia mexer as pernas, lá na cidade de Cafarnaum. 4 amigos tiveram que pegar ele, levar ele e a casa estava cheia. Isso. Estava cheia a casa onde Jesus estava. Inclusive era a própria casa do Senhor Jesus. Mas o que é que eles fizeram, pastor Ribeiro? Levaram eles, amarraram as cordas direitinho, porque eles têm que amarrar direitinho. E levaram o homem. Agora olha o sacrifício, olha o esforço. Destelharam, tem que subir, destelhar e descer. Identificar o local que Jesus está, porque imagine se Jesus está em um ponto e eles destelham em outro, não ia dar, como diz o jovem, não ia dar reggae, né? Não ia dar certo. Mas eles tiveram que calcular, opa, Jesus está ali, nós vamos ter que fazer um buraco lá. E outra, tinha muita gente, né, pastor? Isso, só imagine. Lotado. Eu só imagine fazer um buraco no telhado, caiu coisas, eles tiveram que ter cuidado, né? Então imagine, gente, as pessoas acham, pastor Ribeiro, que o fato de elas serem pessoas de fé não precisa de nenhum sacrifício. Ela acha, por exemplo, que a fé inibe ela, isenta ela, aliás, de qualquer sacrifício. E isso não é verdade. Veja bem, essa história de vocês dizer, mas Jesus já fez o sacrifício na cruz. Certo, o sacrifício que Jesus fez na cruz, nós não precisamos fazer, mas nós precisamos sim fazer muitos sacrifícios. Essa história, essa mensagem meio açucarada, né? Por assim dizer, dizendo assim, você é cristão, você não precisa fazer sacrifício nenhum, você não precisa, não. O próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que mortificar a nossa carne. Ou seja, meu irmão, não adianta a pessoa, por exemplo, pastor Ribeiro, que é preguiçosa, que não gosta de estar junto com a igreja em uma atitude de fé, que começa a campanha, o propósito, mas não termina. Então, pastor Ribeiro, a pessoa tem que se sacrificar, tem que se colocar, não é verdade? Com certeza, a fé sem obra ela é morta, está escrito na palavra de Deus. Detalhe que como aqueles homens, os 4 homens se esforçaram, essa pessoa precisa se esforçar também. Essa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, Deus só está preparando o território para você se esforçar. De repente você está com uma situação familiar
que você até hoje lutou e de repente você é de igreja. Olha, eu não estou criticando igreja, não é o nosso objetivo aqui. Mas de repente não é igreja, você tem que acordar. E Deus, Ele prepara tudo, Ele preparou tudo. Então está preparando a marcha da família para você quebrar um tabu, dizer, não, eu não sou dessa igreja, não, eu vou lá naquela igreja, eu sei onde fica, Avenida X, Rua X, eu vou lá perguntar qual é o horário que sai a caravana para Aracaju. E eu vou, do meu bairro, que hora sai, como é que faz? Vá procurar saber, que esse é o seu esforço. Você vai estar marchando lá conosco por aquele filho, por o casamento da sua filha, por uma situação que você quer que Deus resolva, pastor Rafael. É verdade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o pastor Aldo, que é lá do Marcos Freire 2, ele e a sua esposa, a dona Débora, que estão fazendo lá uma obra gigante lá no Marcos Freire 2. E vamos fazer o seguinte, pastor Aldo, por favor, chama esse pessoal aí do Marcos Freire 2, lugar tão abençoado, chama esse pessoal aí para estar na marcha e fala pra gente um pouquinho, pastor Aldo, da caravana do Marcos Freire 2. Vamos com o pastor Aldo. Alô, pastor Rafael, aqui é o pastor Aldo e a equipe da IIGD do Marcos Freire 2, convidando a toda a comunidade para no dia 1º de maio sairmos daqui às 3 horas para a praça de eventos lá na Orla de Aracaju, aonde estaremos a ter a Marcha da Família da IIGD, e tudo isso para o povo de Deus marchar e glorificar ao nome do Senhor Jesus, e a igreja diz... Pronto, gente, você aí de Socorro, Marcos Freire 2, Marcos Freire 3, você aí, por exemplo, do São Brás, Jardim Mariana, Cajueiro. Nossa, pastor Ribeiro, mas como cresceu Socorro? Gente, eu me lembro quando eu cheguei em Socorro, eu tinha 14 anos de idade. 14 anos, gente. Hoje eu tenho 37. Oh. Então, e eu me lembro quando eu cheguei, quando os meus pais disseram para mim assim, nós vamos morar no Marcos Freire 2. Nossa, mas foi uma tristeza. Você disse, por quê, Rafael? Porque Marcos Freire 2 só era terreno baldio, gente. Não tinha nada lá, não. Eu me lembro que era um areal em cima do outro areal. E quando tinha um vento forte, meu irmão, era areia para todo canto. Não sei se o senhor se lembra desse tempo. Mas, gente, começou a crescer. Socorro começou a avançar. O senhor sabia, pastor Ribeiro, que Socorro, a cidade de Socorro, é a cidade que tem o maior percentual de evangélicos do estado de Sergipe, gente. Tem mais de 30% da população de Socorro é evangélico. 30%. É bom. 30%. Ou seja, o avanço de uma cidade, o avanço de um estado, de um país, não vem por acaso, pessoal. É um povo que está orando, é um povo que está clamando. Por isso que nesse dia 1º de maio é importantíssimo. Não importa você que é católico, você é bem-vindo. É só um Deus que nós temos não temos mais de um Deus. Então você que é católico, que gosta de louvar a Deus, vem estar conosco. Você será abraçado, meu irmão. E eu quero dizer mais, tá? Não precisa sair da sua igreja. Você vai no sábado, viu, pastor Ribeiro? Ele vai no sábado para a marcha e no domingo vai na missa. E diga com o seu padre que a gente mandou um abraço para ele. Um abraço para o padre. Eu quero mandar um abraço para todos os padres. O senhor, pastor Ribeiro, que já foi coroinha. O senhor sabe o nome do padre aqui, do arcebispo de Aracaju? Do estado? Eu não sei porque foi trocado, né? Trocou, né? Trocou, agora soprou, né, a coisa? Soprou. Mas um abraço para o arcebispo. Inclusive, um dia eu estava ali na catedral, ali na Praça da Catedral, quando a gente tinha nossa igreja ali na Rua Santo Amaro, e eu estacionei o meu carro perto de uma garagem onde eles iam... Perto, não na garagem, que eles iam usar para receber alguns materiais para a Igreja Católica. E o arcebispo estava lá. Não sei se era o que está agora. E ele me tratou muito bem, né? Eu achei um pouco peculiar a ele, porque eu dei um bom dia para ele. Ele me respondeu assim, bom dia, querido. Eu falei, eu posso deixar o carro aqui? Ele pode deixar o carro aqui. Eu falei, tá bom, padre, então que Deus abençoe. E eu fui caminhando com ele, falei, olha, eu sou o pastor Rafael, pastor aqui da igreja, auxilio o pastor Vanderlei, ele, que Deus te abençoe, meu filho. Então tudo ele fazia o sinal da cruz, isso é fé, isso é fé, gente, isso é bênção. Então eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos católicos, os irmãos espíritas também. Você que é espírita, você será bem recebido.
você que é de uma outra denominação, né? Você que, por exemplo, é da Assembleia de Deus, quero mandar um abraço, o pastor da Assembleia de Deus, pastor Cleverson, né? Cleverson. Assembleia de Deus do Braz, da Debraz, que Deus abençoe. Quero mandar um abraço também para o pessoal da Assembleia de Deus, do Assembleia de Deus Missão, não é isso? Bahia. Rua Bahia, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Quero mandar um abraço para o pessoal da igreja Verbo da Vida, onde eu fui pessoalmente na formatura do curso que eles têm, o curso bíblico do Rema. Quero mandar um abraço especial ao pastor Derry, que Deus abençoe, pastor. O pessoal da Verbo da Vida estão convidados, né? O pastor Derry também, que Deus abençoe. Quero também mandar um abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Quadrangular, pastor Luiz Antônio, estão convidados. Todos os irmãos, todos. Pastor Ribeiro, a marcha da família não é uma marcha denominacional, gente. Não é uma marcha da Igreja da Graça, é uma marcha do povo de Deus, pastor Ribeiro. Isso. E todo o povo de Deus deve estar no dia 1º de maio, às 3 horas, nos Arcos da Atalaia. É ou não é, pastor Ribeiro? Justamente, feriadão, meu irmão. Nosso dia do trabalhador é dia de marchar. Não tem negócio de placa de igreja, sou disso, eu sou daquilo. Não, nem de Paulo, nem de Silas, nem de ninguém. É do Senhor Jesus. Vou marchar em prol da minha casa, da minha família. Com cada passo o Espírito Santo vai agir. Já foi falado em outros programas, vou só recapitular. Os céus estarão abertos para que a glória de Deus desça na sua casa, na sua vida, e quando você sair daquele ambiente ali, você vai levar a bênção do Senhor. Não é isso, pastor? É isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, falando em bênção de Deus, vamos chamar aqui a Kelly Benigno com um louvor inabalável, e a gente vai voltar para fazer a oração daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Revolto mar, grande tormenta a enfrentar. Venha o que vier, inabalável seguirei. O inimigo pode vir de qualquer jeito contra mim. Avante eu seguirei, inabalável estarei. Aquele que em mim começou a boa obra não me deixará. Aquele que em mim começou a boa obra a completará. Por isso eu canto, vou derrubar o gigante, vou vencer essa batalha, não pelas armas naturais, mas pelo poder do meu Deus. Pois Ele é a guerra, à minha frente Ele sempre vai. Venha o que vier, Deus me levará à vitória. De qualquer jeito contra mim, avante eu seguirei, inabalável estarei. Aquele que em mim começou a boa obra não me deixará. Aquele que em mim começou a boa obra a completará. Por isso eu canto, vou derrubar o gigante, vou vencer essa batalha,
Pois é, gente, a Kelly Benigno aí fazendo esse louvor, o Inabalável. Você pode ver aqui ó, as imagens aqui, olha gente, olha o pessoal aí. 2024 foi benção, camisa preta, não foi? Foi. Já tivemos camisa azul, tivemos camisa branca. Amarelo. Fizemos a marcha lá em Socorro, lembra, pastor Ribeiro? Eu não estava porque eu estava em Natal, mas eu assisti um pouquinho as fotos. Mas foi um ato de fé, gente, porque a gente estava no período de pandemia e o pessoal nos seus carros e o trio lá, naquele espaço, acho que é o Espaço Zé Franco, né? Zé Franco. Foi lá no Espaço Zé Franco, camisa branca, já tivemos a marcha com a camisa amarela, inclusive foi até engraçado que nós fizemos orações lá no Arco da Atalaia, gente, na live, e foi em 2020, período de eleição, né? Eleições presidenciais, inclusive esse ano também é um período de eleições presidenciais, né? Já se passaram 4 anos e esse ano é ano de eleições presidenciais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa camisa amarela tinha as cores da bandeira e sempre tem na frente Jesus, a base da família, mas o país estava tão politizado, sabe, estava tão briguento as pessoas, infelizmente, que nós estávamos fazendo a live de oração. Não tínhamos nada a ver com política nenhuma, oração. E passou um rapaz no ônibus dizendo bem assim, vocês são fascistas. E ele nem deu a hombridade de ler ou de entender o que é que nós estávamos. Nós não estávamos fazendo campanha política. A marcha não tem nada a ver com campanha política, gente. Você não vai ver a gente lá, por exemplo, pedindo voto para ninguém. Na marcha, você pode ver a gente orar pelas autoridades que concederam as autorizações, não é, pastor Ribeiro? Isso. Sim, e temos que orar pelas autoridades. Vamos orar por todas as autoridades, todas as autoridades. Nós queremos agradecer a todas as autoridades, desde o governo do estado, a prefeitura de Aracaju, todas as autoridades, prefeituras que disponibilizaram ônibus, que Deus abençoe a todos, mas nós não estaremos pedindo voto para ninguém. Porque esse não é o intuito da marcha. O intuito da marcha é nós orarmos e nós determinarmos que a bênção de Deus chegue na nossa família. Falando sobre a bênção de Deus, pastor Ribeiro, chama esse pessoal aí do Novo Paraíso para estar lá nessa grande caravana que o senhor vai ter lá no Novo Paraíso. Ali, aquele pessoal, Novo Paraíso, Barra América, né? Isso. Barra América pertinho, não é isso? Isso. Barra América, Novo Paraíso, Siqueira Campos. Também. Dá para ir também, pessoal. E até pode ser feito o seguinte, ligue para o pastor Ribeiro, entre em contato com ele, você pode esperar em um ponto determinado ali e o ônibus passa ali se for sentido. E pode pegar você também, se assim você desejar. Pastor Ribeiro, pessoal do Barra América, do Novo Paraíso, do Siqueira Campos, pode ou não pode ir lá com o senhor? Com certeza, vai ter uma caravana de fé ali, você pode fazer parte dessa caravana e vir com a sua família. Você se prepara, ó, o nosso endereço é ali, Rua Espírito Santo com Cuba, 1496, não tem errado. Espírito Santo, Cuba, Igreja da Graça, você vai comparecer, se você desejar assim, se não entre em contato conosco, e você vai obter o horário da saída da caravana. Você vai gratuitamente, certo? E nós estaremos ali trabalhando para que tanto o pessoal do Novo Paraíso, como o pessoal do Barra América e do Siqueira Campos, esteja todo mundo numa caravana só para a gente esticar para a marcha. Marchando para a vitória. Marchando para a vitória. Vamos orar, gente? Eu vou começar a oração hoje e o pastor Ribeiro vai arrematar essa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Se você tem a foto dos seus familiares, se você tem, por exemplo, algum familiar que está perdido nas drogas, alguém que está enfermo, vamos unir a nossa fé agora, que Deus vai operar. Pai querido, bendito e amado, unimos a nossa fé em prol não só do dia 1º de maio, o grande feriado e a grande marcha da família, às 3 horas da tarde no Arco da Atalaia, Senhor. Vai ser muito forte o teu agir. Cantores, louvores, adoração, palavra de Deus marchando. Mas, meu Pai, também eu oro por essa pessoa que está agora acompanhando esse programa, a hora da marcha. Que o Senhor abençoe ela, Pai. Use o pastor Ribeiro nesta mesma fé, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em concordância, nós temos a certeza que o Senhor já abençoou e que o Senhor vai nesse dia derramar da tua graça. O Senhor já está derramando e vai continuar derramando a bênção sobre cada caravana que vai sair dos 75 municípios existentes aqui no estado de Sergipe. Meu Deus, aonde tiver uma caravana, traga ela em paz. Vai vir pessoas também de outros locais, como da Bahia, como de Alagoas. Alguns vêm em caravana formada, outros vêm a sua família.
traga eles em paz. Abençoa cada cantor que vai ser usado como instrumento com o Senhor ali, a banda IGD. Abençoa, Pai, o pastor Vanderlei com a palavra de fé. Abençoa aqueles que estão trabalhando, meu Pai, na colaboração do evento, na organização. Abençoa a CMTT que vai estar dando suporte. Abençoa, Espírito Santo, todos os ônibus que virão, carro pequeno, van, derrama da tua bênção. E hoje nós declaramos uma bênção na vida dessa pessoa que acabou de nos assistir, nos ouvir, que a bênção esteja com ela, sobre essa peça de roupa, sobre essa foto, sobre esse copo com água, sobre sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Gente, ó, toma posse da sua vitória e amanhã, se assim Deus permitir, nesse mesmo horário, estaremos juntos na hora da marcha. Que Deus abençoe.